Fala, minha rapaziada, dia 6 de maio, quarta-feira, quartou. Antes de iniciar o planejamento do dia, se inscreve no canal, deixa a sua curtida para dar aquela fortalecida, né? E para o YouTube recomendar cada vez mais essas minhas análises para vocês, tá? Não se esquece também de entrar no grupo gratuito, o link tá aí na descrição, não perde tempo, tá? Não perde tempo, diariamente eu vou estar soltando uma entrada ou outra para vocês poderem lucrar junto comigo na prática, né? Então hoje nessa quarta-feira, galera, temos 4 jogos, né? Inclusive o jogo de volta era semifinal da Champions League, jogaço, né? Jogaço entre Bayern de Munique e PSG, mas também selecionei 3 jogos aqui da Libertadores: Cusco, Estudiantes, Independente Rivadavia e Fluminense, Universidade Católica e Cruzeiro. Então, para mim, esses 4 jogos são os melhores jogos dessa quarta-feira para a gente poder trabalhar e extrair o máximo desses jogos, né? Vamos dar início com a Libertadores. Eu vou deixar o melhor por último e vocês já sabem qual é o melhor. Então vamos de Cusco e Estudiantes. Esse jogo aqui não vai ter a classificação, mas eu vou pegar aqui rapidinho para poder comentar com vocês, obviamente. O Estudiantes é segundo colocado com 5 pontos, atrás do Flamengo. O Flamengo é o líder com 7 pontos do grupo. E o Cusco é o saco de pancada do grupo, né? 3 jogos, perdeu os 3 jogos e agora vai enfrentar o Estudiantes, né? O Estudiantes é favorito? É favorito porque tem um time melhor. Porém, jogar lá em Cusco não é nada fácil por conta da altitude, né? É um dos estádios mais altos que tem, se não é o mais alto, se eu não me engano. Então, o Estudiantes vai encontrar muita dificuldade, né, para esse confronto. Vamos olhar aqui já como o mercado já se comporta. O Flamengo conseguiu vencer lá, o Flamengo conseguiu lá, mas venhamos e convenhamos, o Flamengo tem um time muito melhor do que o Estudiantes, né? E conseguiu vencer o Cusco lá na altitude. O Estudiantes é favorito para esse confronto, porém não vai ser nada fácil, tá? Não vai ser nada fácil por conta da altitude. O time do Cusco é ruim, o time do Cusco é muito ruim. Mas eles têm a altitude do lado deles, então esse jogo pode se complicar para os Estudiantes, né? Se você parar para pensar, o Estudiantes vai ter que fazer de tudo para vencer esse jogo, porque ele sabe que o Cusco é o saco de pancada, porque ele sabe que os outros adversários que pegam o Cusco vai vencer esse jogo, né? Então, se o Estudiantes perder esse jogo, não vai ser um bom resultado, vai ser um péssimo resultado, obviamente. E se o Estudiantes perder e o Flamengo ganhar, o Flamengo pode abrir aí 5 pontos do Estudiantes, né? E aí a liderança para o Estudiantes fica muito distante, não vai ter como ser líder. Então o Estudiantes vai fazer de tudo para vencer esse jogo, né? Pelo menos um empate para os Estudiantes aqui nesse cenário de altitude, jogo muito difícil, é um bom resultado, tá? É um bom resultado porque o Independente Medellín, que é o outro time do grupo, vai enfrentar o Flamengo. Mesmo o Independente jogando em Medellín, jogando dentro de casa, o Flamengo é favorito porque tem um time muito melhor, né? E o Independente Medellín, meu irmão, sofreu para ganhar do Cusco, tá? Ganhou no último, no finalzinho, jogando dentro de casa, teve muita chance, perdeu muita chance mesmo, mas venceu apenas por 1-0 contra esse fraco time do Cusco, né? Então o Estudiantes não pode se complicar nesse jogo, na verdade não pode perder pontos nesse jogo, tem que pontuar, mesmo na altura tem que pontuar. Então acredito que esse jogo aí, galera, a gente vai ter que levar ao máximo pro ao vivo. Vamos ver como o Estudiantes vai se comportar, vamos ver como o Cusco vai se comportar. O Cusco tem o fator altitude que pode favorecer muito pro lado deles, né? Mas lembrando, galera, que eu não faço entrada de pré-jogo, tá? Todas as entradas que eu faço sendo ao vivo, eu faço uma leitura de pré-jogo sim antes do jogo começar, mas aí eu levo a minha leitura pro ao vivo. Se a minha leitura se encaixar, no ao vivo eu faço a entrada, senão eu fico de fora, tá? Então, para esse jogo, quem faz pré-jogo, eu recomendo ficar de fora desse jogo, quem faz pré-jogo. E pra gente que faz trade, a gente vai estar atento nesse jogo, vamos estar assistindo, porque se pintar alguma brecha, nós vamos estar trabalhando nesse jogo, seja no mercado de gols, seja no match odds, no resultado final, né? Vamos agora de Independente Rivadavia, né? E Fluminense. Cara, o Fluminense vem fazendo uma campanha muito ruim nesse grupo da Libertadores, né? E é um grupo, cara, que não era pro Fluminense se complicar. Não era pro Fluminense se complicar, porque tem o Independente Rivadavia, tem o Bolívar e tem o Laguaira. Cara, o Fluminense em 3 jogos tem 1 ponto. O Fluminense em 3 jogos tem 1 ponto. O Fluminense perdeu pro Bolívar fora. O Fluminense perdeu pro Rivadavia no Maracanã.
e empatou com o Laguaira lá na Venezuela. Então, cara, o Fluminense vai ter que fazer de tudo para vencer esse jogo, para permanecer vivo, né? Para se classificar. Vamos ver aqui como o mercado está se comportando para esse jogo. Mas o Fluminense vai ter uma missão muito difícil, tá? O Rivadavia é líder do grupo com 9 pontos, venceu todos os jogos. E o jogo vai ser lá na casa deles, lá na Argentina. Então o Fluminense vai ter dificuldades para pontuar nesse confronto, tá? Não vai ser um jogo fácil para o Fluminense. Olha lá, o mercado já entende que o Rivadavia é favorito para o jogo. O Lei Rivadavia está pagando odds de 2,74 e o Lei Fluminense está pagando odds de 3,45. Eu, particularmente, cara, quero pegar esse Lei Fluminense. Não vou mentir, com essa odds de 3,45 tá muito boa. Se o Rivadavia demonstrar o futebol que eles estão demonstrando nessa temporada, jogando dentro de casa ainda mais, eu vou trabalhar sim nesse Lei Fluminense. O Fluminense não faz uma campanha muito boa, uma péssima campanha, 1 ponto em 3 jogos, um grupo que é totalmente acessível para o Fluminense, que é um grupo que é muito bom pro Fluminense, mas o Fluminense não soube aproveitar. Lembrando, o Fluminense não está eliminado, tá? O Fluminense tem chance de classificação, porém, é apenas 1 ponto em 3 jogos. Eles têm que ligar o alerta, senão vai ficar de fora até da Sul-Americana, né? Que o terceiro colocado do grupo vai para a Sul-Americana. Se eles não ficarem ligados nisso, eles vão ser eliminados de tudo e aí só vai ficar com o Brasileirão e com a Copa do Brasil. Mas, se o Independente de Rivadavia demonstrar um bom futebol no ao vivo, se estiver pressionando, se estiver finalizando, não deixando o Fluminense jogar, eu vou trabalhar nesse Lei Fluminense sem medo nenhum, tá? E para você que faz para jogo, se quiser ir no Independente Rivadavia com empate, é uma excelente opção, tá? E agora vamos de Universidade Católica e Cruzeiro, galera. Jogaço, tá? Um grupo muito bom, grupo muito bom. O Boca Juniors, Universidade Católica e o Cruzeiro, todos eles com 6 pontos. E o Barcelona do Equador com 0 pontos, né? O Cruzeiro vai enfrentar a Universidade Católica fora de casa, né? A Universidade Católica é forte. O Boca é o líder do grupo. Em segundo colocado está a Universidade Católica. E em terceiro, o Cruzeiro, né? Em terceiro, o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, cara, para ser sincero para vocês, se o Cruzeiro conseguir um empate aqui, tá de bom tamanho, tá? Tá de bom tamanho. Óbvio que o Cruzeiro vai jogar para vencer, né? Mas um empate aqui, cara, fica muito bom pro Cruzeiro, tá? Fica muito bom pro Cruzeiro. Porque o Católico e o Cruzeiro vão a 7 pontos, por exemplo. Se o Boca ganhar, vai a 9, né? Praticamente já elimina aí o Barcelona, sendo que o Cruzeiro pega o Barcelona no Mineirão ainda, né? Joga com um Barcelona no Mineirão, né? Então tem grandes chances aí do Cruzeiro se classificar. E se vencer esse jogo contra a Universidade Católica, aí então que o Cruzeiro fica muito bem, tá? O Cruzeiro fica muito bem. Tá todo mundo com 6 pontos, então a situação dos 3 times aí praticamente é a mesma coisa. Não acredito que o Boca Juniors vai perder ponto jogando contra o Barcelona. Não acredito. Então o Cruzeiro pontuando nesse jogo tá muito bom. Tá muito bom. Porque a chance de se classificar aumenta bastante. Porém, não vai enfrentar um time fácil. Não é fácil jogar lá na casa da Universidade Católica. Jogar lá no Chile é muito difícil. Não é fácil jogar na casa dos caras. Olha lá. O Lei Universidade Católica pagando odds 3,35 e o Lei Cruzeiro pagando odds 2,72, né? Vamos ver no ao vivo como o ao vivo vai nos mostrar como as equipes vão se comportar nesse jogo. E aí, dentro do ao vivo, a gente toma alguma decisão se dá pra gente trabalhar ou não nesse jogo, tá? Se dá pra gente trabalhar ou não nesse jogo. Pra mim, eu vejo um jogo muito parelho, tá? Muito parelho. Lembrando que o Cruzeiro perdeu dentro de casa para a Universidade Católica. Perdeu dentro de casa para a Universidade Católica e vai pegar a Universidade Católica lá na casa deles. Então não vai ser um jogo fácil. Vamos ver como o ao vivo vai nos mostrar, né? E por último, galera, jogo de volta. Jogo de volta da Champions League, Bayern de Munique e PSG. O Bayern de Munique tem uma missão, precisa vencer o jogo, né? Precisa vencer o jogo. Precisa vencer esse confronto, né? Porque perdeu o jogo de ida, PSG conseguiu vencer aí, jogando dentro de casa, venceu o jogo por 5-4 e, cara, assim, foi um jogaço, tá? Acredito que foi
um dos maiores jogos assim da semifinal da história da Champions League, cara. 5-4, um jogaço. O Bayern de Munique começou ganhando, o PSG virou para 2-1, Bayern de Munique empatou 2-2, aí o PSG fez 3-2, 4-2, 5-2. Parecia que o Bayern de Munique estava entregue, estava morto, parecia que a classificação já ia ser decretada no primeiro confronto para o PSG, mas aí o Bayern de Munique com seus jogadores foi lá e buscou 5-3, foi lá e buscou 5-4. Então apenas um gol de diferença, uma simples vitória do Bayern Munique. O jogo vai para a prorrogação. Então acredito que o Bayern Munique obviamente vai atacar muito, mas vai ter que tomar cuidado porque ele viu como o contra-ataque do PSG é muito forte, é um time mortal no contra-ataque. Então uma vitória simples para o Bayern já bota eles na prorrogação, né? Vai pressionar, como eu disse, mas vai tomar muito cuidado porque o contra-ataque do PSG é mortal, né? Então eu acredito que vai ser o mesmo cenário do primeiro jogo, galera. Sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo muito bom para gols. Fujam do resultado da partida porque qualquer uma das equipes podem vencer esse jogo. São duas equipes de extrema qualidade, as duas melhores equipes da Europa. E para mim, como eu falei na semana passada, para mim, o campeão da Champions League sai desse jogo aqui, para mim, ou vai ser Bayern ou vai ser PSG, o campeão da Champions. Então é um jogo, cara, para você fugir do resultado da partida, a verdade é essa, e focar no mercado de gols. Tanto no gol no primeiro tempo, tanto no over 1,5, no over 2,5, no over 3,5 se tiver oportunidade. Então acredito que vai ser um jogo muito bom para gols, tá? Então é isso, galera. Esses 4 jogos aqui que dá pra gente poder trabalhar, que dá pra ter oportunidade, acredito que vai ter oportunidade pra gente poder trabalhar, né? Então, que seja uma quarta-feira muito abençoada e cheia de luz para todos nós, tá? Que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos pra cima. Bora!